Bom dia, gente! A gente está aqui para mais um vídeo desse projeto, que dessa vez fala sobre o Barreiro. Mas, como eu já falei para vocês várias vezes na introdução e em todos os outros vídeos, o objetivo é usar o Barreiro como uma forma de valorizar todos os bairros da cidade e despertar em vocês a vontade de conhecer o próprio bairro melhor, entender mais sobre ele, né, e descobrir as riquezas e as belezas que tem aí no seu entorno e que às vezes você não valoriza. Então, apesar do Foco Seu Barreiro, a gente vai ter uma conversa aqui com pessoas que amam os próprios bairros e que valorizam ali os entornos delas, para vocês também tentarem se inspirar para a região de vocês. O Leandro Gabriel, com a Mirella e com o Daniel, e eles vão se apresentar para vocês, falar um pouco deles, para quem ainda não conhece. Pode começar, Mirella, já que você é a mulher convidada dessa manhã. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Mirella, eu sou fotógrafa. Eu trabalho principalmente assim, registrando o patrimônio da cidade, né? A gente fez um livro que chama Quanto Tempo Dura um Bairro. E a gente fotografou Santa Teresa, a Lagoinha e a Savassi, fazendo um apanhado desses monumentos não, né? Dessas casas que são tombadas, tipo assim, 85% do livro são casas tombadas. E aí eu e o Fio, que é o meu amigo e companheiro do projeto, a gente foi lá e fotografou algumas casas que a gente gostava e que a gente discute deveriam estar dentro, né, dos imóveis tombados da cidade. E aí a gente faz parte desse projeto lindo de valorização da nossa cidade. Vai, gente! Vai lá, Daniel. Eu sou Daniel Silva Queiroga, eu sou advogado, atuo na área de patrimônio cultural e direito urbanístico e há alguns anos eu tenho atuado assim, na luta da valorização do patrimônio cultural da Lagoinha, que é a região onde eu nasci e onde minha família se instalou na época da construção de Belo Horizonte, né? Minha família está na região até hoje. Eu gosto de falar que a Lagoinha é o berço de Belo Horizonte, porque foi ali que se começou as obras da cidade. A Lagoinha também tem as ruas que homenageiam a construção de Belo Horizonte, né? Então, assim, e tem um patrimônio histórico, e por causa dessas intervenções urbanas que aconteceram na Lagoinha a partir dos anos 60, se conseguiu preservar grande parte do acervo histórico, né? Porque a Lagoinha ficou um lugar distante da especulação imobiliária, mas ela tem problemas, né? E a gente trabalha aí para valorizar o patrimônio cultural da Lagoinha. Agora, o legal é que quando a gente vai estudar, eu fui estudar a Lagoinha, eu passei a entender que para falar da Lagoinha a gente tem que falar de Belo Horizonte, né? E achei legal demais esse tema que a Isabela está propondo para a gente, porque o Barreiro é uma região, assim, eu, além de ter vivido parte da minha vida lá, né, com parentes e trabalhando também no Barreiro, é uma região importantíssima para Belo Horizonte e, assim, por pouco havia um entendimento assim do Arão Reis de não usar o Barreiro, mas a pressão do governador Bias Fortes para poder se instalar a colônia agrícola lá foi muito grande. E o Barreiro interessante que vai se desenvolvendo separado da cidade, né? Mas com o tempo eles vão se conectar e é uma cidade dentro de Belo Horizonte, né? Então, Barreiro é um lugar muito especial e tem muita coisa legal, né? O pessoal pensa no Barreiro, pensa no Cristo, né? Mas eu acho que assim, Barreiro tem o Parque Serra da Rola Moça, que está lá, né? Tem o Parque Canto das Águas, que foi residência de chácara de lazer de prefeito, hoje é um parque municipal. Então, assim, Barreiro é um lugar muito legal. Você está sabendo muito do Barreiro, você está sabendo até mais coisa mais do que eu aí, está sabendo as informações políticas e tudo mais. Mas realmente, gente, eu, Leandro Gabriel, sou escultor e gestor do Viaduto das Artes, que é um projeto que a gente visa a melhoria do nosso bairro, né? E dar visibilidade para os artistas e para as ações que estão criadas no nosso bairro, né? Então, o viaduto tem que fazer essa junção das pessoas e da comunidade em torno das artes e das ações sociais, culturais e esportivas. Então, o viaduto ele nasce com essa vontade de mostrar o que a gente tem de melhor e jogar o Barreiro para o mundo, né?
levar nossos artistas, nossas ações para outros lugares. E é legal a gente começar pelo Barreiro, porque realmente não tem como começar por outro lugar, a não ser o Barreiro, né? Porque o Barreiro é onde começa tudo, onde que a gente, né? O Barreiro, ele é mais antigo que Belo Horizonte, um bairro que precede a nossa cidade. E é um lugar muito carente de questões de patrimônio, né? A gente briga aqui por várias questões. A gente tem nossa Torre do Olaria, que é uma coisa que já está não sei quantos anos tentando que a prefeitura faça a restauração e vire questão patrimonial. Algumas casas também que são importantes aqui no Barreiro. Né? A questão de patrimônio aqui, a gente tem a Fazenda, né? Que é dentro da Valorec. A gente tem até o próprio Parque das Águas, que você falou, a gente tem a primeira casa de campo do prefeito de Belo Horizonte, que também foi tombada, também teve a restauração. Então, Barreiro tem muita história, gente. Mas eu acho que desses bairros que a gente está falando aqui, no geral, todos têm uma coisa que se você conversa com os moradores, e todos ressaltam, assim, que eu acho super interessante, que são regiões que às vezes são bairros e regiões pouco valorizadas, mas que se você vai com calma e conhece as pessoas, o jeitinho mineiro está nesses bairros, né? Aquela coisa da simpatia, todo mundo conhecer todo mundo, igual o Leandro, que minutos antes de vocês entrarem, falou: ah, não, aqui no Barreiro todo mundo é gente boa, tá todo mundo... É o negócio da noção de comunidade, né? Quando a gente vai dizendo da capitalização da cidade e da distância, e da dificuldade de chegar nos centros, e da vivência em comum, a gente vai se aproximando do vizinho, né? Quando a gente vai, tipo, nossa, para sair... Eu fui moradora de Contagem até os meus 23 anos, então Barreiro faz parte da minha vida, porque muitos amigos de escola moravam lá, a gente vivia... Era mais fácil eu ir para o Barreiro do que eu ir para o centro. Então, assim, tem essas localidades que ficam um pouco distantes do centro de Belo Horizonte, até mesmo a Lagoinha, né? No nosso caso, né, que o Daniel e eu somos vizinhos, mas, assim, esse caso dessas localidades que estão distantes institucionalmente do centro, né, que de uma forma não compactuam dessa preservação, dessa comungação com o centro, elas têm uma noção mais firme de comunidade, de laços e de uma construção mais próxima entre as pessoas. Isso é muito bonito de se ver, é muito legal, assim, você sabe o nome do dono da farmácia, você sabe o nome da moça que trabalha no mercado, você sabe... Isso é muito legal, esse senso de comunidade, né? E assim, interessante que, assim, consultando os arquivos da prefeitura, o Barreiro tem 2 imóveis tombados, né? E você pensar muito pouco. Muito pouco, que é uma região, assim, tem, acho que, não sei se tem o maior número de bairros, a regional que tem o maior número de bairros, ou a segunda maior número de bairros, mas que ela é a regional com mais número de pessoas, né? Agora... E você tem um padrão de ocupação no Barreiro, que ele começa a se desenvolver mais na década de 40, de forma mais urbanizado, vamos dizer assim, mas você tem um padrão de ocupação no Barreiro que você verifica em outros bairros no entorno da Avenida do Contorno que já estão protegidos, ou pelo menos em estudo, né? E a região do Barreiro nem em estudo ela está. Então, assim... E é uma perda mesmo. O Leandro falou a questão da olaria, né? Ela está num estado deplorável, né? É verdade. E assim, como muda o patrimônio. E aí a gente fica assim, pensando a prefeitura fazer esses inventários, mas a gente pensa o seguinte, a equipe deles também é muito pequena. Então, assim, agora, acho assim, se a gente junta coletivos, pessoas para fazer essa catalogação, levantar esses bairros, né, esses bens, a gente pode já entregar o trabalho mais ou menos mastigado para o pessoal da cultura, né? Agora, e esse trabalho que você está fazendo no Viaduto das Artes, Leandro, eu acho que isso ajuda as pessoas a se apropriarem do espaço, porque não existe patrimônio sem apropriação. Né? Sim. Isso que é tão legal o projeto do Quanto Tempo Dura um Bairro, né? Porque ele ajuda as pessoas a se apropriarem de algo que passa desapercebido ou algo que os olhos não enxergam, né? Que a gente gostar de alguma coisa, a gente tem um olhar para aquilo, né? Então... O Dani, ele sempre vê nos meus negócios com essas frases poéticas que depois eu tenho que voltar para printar e anotar. Tem que gravar para depois postar no Instagram. Você tem que olhar, entendeu? Aí eu vou falar com ele, quem te ensinou essas coisas? Ô, Daniel, mas aqui a gente tem
algumas pessoas, né, que têm esse monitoramento desses patrimônios, né, e é realmente uma luta, porque a gente tem reuniões, né, tivemos algumas reuniões com a Secretaria Municipal, a gente conversa muito sobre alguns imóveis, né, que são mais antigos aqui. Então, tem um pessoal aqui que eles já tem anos, né, não vou falar nem que é uma coisa nossa, porque é uma coisa que já vem de muitos anos, mais de 15 anos as pessoas vêm tentando. Essa olaria aqui, desde quando a gente inaugurou o viaduto em 2014, que a gente briga lá, né? Depois que a gente inaugurou, né? Porque antes já tinha um pessoal brigando antes, né? Então, tipo assim, é uma luta que tem que realmente ter uma sensibilidade da questão do patrimônio, das secretarias, né? De patrimônio da cultura lá, para ter um olhar diferenciado para a nossa região, porque realmente aqui a gente tem muita história para contar e pouco espaço para mostrar, né? Então, a Isabela vem dar esse espaço para a gente. A gente tem grandes artistas que são do Barreiro, e a maioria das pessoas tem um pezinho no Barreiro, igual vocês falaram um pouco de vocês, e eu acho que a gente é um pouco carente dessas questões políticas, sabe? Uma coisa que a gente vem discutindo muito esse ano que são os vereadores que foram eleitos pelo Barreiro, né? Em vez de ficar brigando entre si, juntarem e realmente preocupar com o nosso bairro, né? De pegar essas questões de patrimônio, de cultura, né? Cuidar das nossas praças, ver o que a gente tem de potencial turístico, né? Porque a nossa intenção é criar um circuito cultural, gastronômico, ecológico do Barreiro, porque a gente tem potencial para isso. A gente já falou 2 parques, né? Eu posso falar mais um que está sendo criado agora, que já existe, mas vai ter uma melhora muito grande agora, que é o Parque Ecológico do Barreiro, né? Que vai ser uma reserva ambiental. A gente tem a questão da gastronomia da gente aqui que é muito forte, né? Tirando a gente costuma brincar aqui que os maiores prêmios da comida de boteco estão aqui no Barreiro, né? Os bares que mais ganharam, né? A gente tem uma questão. A cena hip hop, né? Que é uma potência gigante que o Barreiro tem, assim, várias. Tem as batalhas de MCs aqui, que é a maior batalha que tem em Belo Horizonte. Então a gente tem muita coisa, tem a questão da música, tem a questão, né? Acho que em Minas tem 4 santuários, um está aqui, né? O São Paulo da Cruz, né? Que aqui também. A gente tem o nosso Congado também, que é uma questão cultural muito forte. A gente tem 2 aqui muito fortes também, os mais antigos de Belo Horizonte. Então a gente tem muita coisa aqui, né? A gente precisa mostrar para isso para as pessoas. A gente precisa que as pessoas venham conhecer essa parte, que não é só aquela parte do crime que aparece nos jornais, né? Que geralmente porque eu até costumo brincar, né, que as pessoas vêm no viaduto para ver exposições e falam, nossa, eu não imaginava que era assim, né? Não, eu tinha muito medo daqui, né? Eu tinha medo que a gente vê as coisas nos jornais. Aí eu sempre brinco, né? Pô, mas quantas vezes você foi pro Rio esse ano? Aí a pessoa, 2. Eu falei, poxa, mas lá acaba sendo pior do que aqui. Você tá indo, né? Muito mais perigoso o Rio do que Belo Horizonte. Então, o que falta para você vir no Barreiro? Acho que a gente falta uma questão dessa, igual eu fico brincando. Mas, a gente Ô, Leandro, essa questão da imprensa de Belo Horizonte, ela tem essa característica, assim, né, de pegar as periferias da cidade. Eu vou chamar de periferia tudo que não é regional centro-sul. Sim. Deixou de ser regional centro-sul, passa a ser periferia, né? Eles adoram usar... A leste ainda ganha os status mais bacanas, né? Assim, só Santa Teresa. Eu fica bonita no rolê, sabe? Mas centro-sul e leste. Cara, assim, você falou assim que ia ficar mostrando o crime, né? Eu fiquei chocado. Ano passado saiu uma notícia no estado de Minas, falando assim, motorista capota na Antônio Carlos e é roubado na Lagoinha. Aí você vai ler a reportagem, você vê que a pessoa estava internada no Odilon Berens, recebeu alta sem poder ter alta, por causa do problema médico dele. Ele dirigiu mal, capotou o carro e lá, sozinho, no meio da madrugada, foi roubado. Assim, acho que a manchete tinha que ser incompetência de médico no hospital público, né? Não. Mas a prefeitura paga patrocínio para os jornais, né? Então, tem que detonar a Lagoinha, né? É como se... Eu aposto que se ele tivesse capotado o carro na Nossa Senhora do Carmo, na Contorno, no Barreiro, qualquer lugar da cidade, teria sido roubado também. Né? É verdade. Pelo horário? Pelo horário, né? Então, assim...
Então, e o pior, Daniel, o pior é o seguinte, o cara foi roubado na Avenida do Contorno por morador do Barreiro. É, tipo isso. Eles adoram, né? É. E uma coisa que eu estava vendo, eu fiquei sabendo esse final de semana. No bairro Boa Viagem, perto da igreja da Boa Viagem, tinha uma subestação da CEMIG, na rua Lagoas com Afonso Pena, que ela foi desativada. Em frente, tinha a concessionária Arthur Haas, que não existe mais. Sim. Parece que os proprietários do imóvel vão fazer uma construtora aí, vai fazer um monte de torre lá, um empreendimento residencial de impacto. E a prefeitura está exigindo que a construtora faça um parque nesse quarteirão que era a subestação da CEMIG. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mais um parque no centro da cidade? Poxa, tá a 20 metros do parque municipal, a 1 metro da Praça da Boa Viagem, que é uma praça, está perto da praça... Atravessar a rua? Está perto da Praça da Liberdade, está perto da praça, que é a antiga Praça da República, ali na Avenida Augusto de Lima. Ou seja, você tem um monte de praça perto, né? Sem contar as que tem na área hospitalar, que também está bem próximo, e está faltando praça na Lagoinha, no Aparecida, e com certeza em vários bairros do Barreiro. Por que não manda fazer lá? Né? Tem que fazer mais uma praça dentro da Avenida do Contorno, que é extremamente arborizada, com as calçadas arrumadas. Né? Então, assim, eu vejo assim, que é só um olhar da prefeitura e do patrimônio para dentro da Contorno. Para fora, demanda muita luta. Né? O próprio tombamento da região da Lagoinha, ele começou a ser feito nos anos 90, ele foi concluído em 2006. Isso porque nós pressionamos a prefeitura, porque falou assim, não, agora nós temos que reconhecer isso aqui, né? Então, assim, é um trabalho de muita resistência, né? Nós que estamos nas periferias da cidade, essa é uma resistência grande que nós temos que fazer. Eu posso só abrir rapidinho uma porta que o meu gato está querendo se matar. Rapidinho. Fica à vontade. Mas falando dessa questão aí a gente aqui no Barreiro, a gente tem o desejo de criar o Centro de Memória do Barreiro, né? Então, a gente está aí há 3 ou 4 anos fazendo discussão com a prefeitura, né? Que pedimos uma cessão de um imóvel para que seja criado esse centro de referência, esse Centro de Memória do Barreiro. Né? E, assim, a gente vai entrando no secretário, mudando o secretário, a gente vem discutindo e a coisa não anda. Então, é uma luta, como você falou, é uma luta muito grande, é uma luta diária para a gente fazer com que as coisas que deveriam ser naturais sejam feitas, né? Sim. Mas tem um negócio de Belo Horizonte que é uma coisa muito doida, né? Assim, eu não sei se tem a ver apenas com o fato de Belo Horizonte ter sido planejada e pensada para suportar o centro, a região suburbana, se isso faz com que a gente desvalorize, eu não sei se é uma questão cultural, se é uma questão arquitetônica, se é não sei o que é, mas a gente tem uma desvalorização tão grande com aquilo que está para fora, né? Tudo que não é realizado na região central perde o seu valor, independente se por exemplo, a cena hip hop do Barreiro é uma das maiores do Brasil. E aí não é desvalorizando o que acontece mais no viaduto do Santa Teresa, mas assim, por que não está no mesmo patamar? Por que elas não são valorizadas igualmente? Porque, né? Eu acho que é uma questão cultural muito forte na nossa cidade, que a gente infelizmente reproduz, né? Assim, até os centros culturais. A gente tem tanto centro cultural no Barreiro, tanto centro cultural em Venda Nova, tanto centro descentralizados na cidade, incríveis, mas o investimento é menor. O que acontece tem o artista que vai apresentar lá recebe menos, ou tem que fazer gratuitamente porque tem que fazer para a descentralização cultural da cidade. Então, assim, não é uma coisa que acontece naturalmente. Por quê? Sabe? É um entrave e eu não consigo entender porque não faz. A gente teve agora até discutindo sobre isso, sobre o circuito cultural, né, de Belo Horizonte, né, que é o está acontecendo esses shows e tal, e a gente queria saber por que os grandes shows não vieram para a nossa região, né? Por que sempre fica no centro, né? Sempre tem no centro, por que não faz um rodízio de pegar as periferias e fazer esses grandes shows,
né? Por que a gente tem que pegar sempre as contrapartidas de projetos que mandam subprodutos para a periferia? Então, é uma discussão que a gente faz, né? A gente sabe que mesmo com toda essas mudanças que tem em relação a cotas e tudo, né? Porque hoje você tem um percentual para a periferia, né? Para o pessoal ganhar e tal, mas a gente fica ainda carente de grandes eventos, né? Por que a gente não recebe grandes shows, grandes espetáculos, né? Por que nossos artistas não estão na Zona Sul, né? Do mesmo patamar? Porque, na verdade, a descentralização não é só trazer para cá, é levar os artistas daqui para ter visibilidade lá, né? Então, eu acho que também a gente tem que ter uma discussão. A gente tem uma discussão clara sobre isso, só que as pessoas que estão na nossa direção dessas nossas secretarias, eles não têm a mesma visão. E se a gente for olhar assim, o mapa da prefeitura, o Barreiro tem em torno de 10 centros culturais ou atrativos turísticos, né? E uma coisa que o site da prefeitura não menciona é que, para mim, um dos maiores atrativos culturais do Barreiro é a vista que você tem da Serra do Curral, né? Que é uma vista muito intacta, né? E é maravilhoso ali. Você está ali perto da Manesma ali, que é um pedacinho que eu andava quando eu trabalhava ali, era nessa região. Assim, eu via muito essa Serra do Curral, né? E algo que, quando você está aqui na zona centro-sul, o que você vê é prédio, né? Os prédios de Nova Lima que estão tampando a visão, né? Assim, o Barreiro tem muita coisa bacana. E agora, assim, da minha experiência, assim, sobre como ocupar, né? A gente não é um caminho muito difícil mesmo, sabe, Leandro? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de se apropriar desses espaços, né? Só uma coisa assim muito interessante. O Made in BH lançou uma plaquinha, como é que chama? Um imã de geladeira dos bairros. Sim. O bairro Lagoinha, o único que comprou fui eu. Tá brincando? Juro. Detalhe que ele está com a loja dele é incrível no Mercado Novo. Ou seja, ele está na porta da Lagoinha. Nossa, eu vou fazer questão de comprar o segundo? Nós vamos fazer um mutirão agora, gente. Vamos jogar aí na internet e vamos comprar todos do Lagoinha. Do Barreiro vendeu bastante. Mas aqui, do Barreiro vendeu, pra você ver mais do que a Lagoinha. Mas o que eu acho disso, que fica muito claro, são vários pontos, olha só. Primeira coisa, talvez quem mora na região já tende a valorizar menos, sentir menos orgulho, porque a região no entorno não é valorizada, então a pessoa também fica com essa percepção. Mas mostra também uma outra coisa, né? A falsa sensação de quem ocupa certos lugares. Porque, na verdade, então, quem ocupa o Mercado Novo? Por que ele cresceu tanto? Entendeu? Porque tem isso. Eu amo o Mercado Novo. Não estou fazendo nenhuma crítica. Amo. Sou super frequentadora. Mas se ninguém da Lagoinha estava lá para comprar, quem está frequentando? Será que ele cresceu tanto frequentado pelas pessoas do entorno? Não. Na verdade, ele cresce porque o que está sendo levado para lá são pessoas que não vivem naquele lugar. Não que isso não tenha um papel. Porque eu até falo, né, que o primeiro ponto para você olhar para outra coisa é você sair do seu bairro e ver outra realidade. Então, se você consegue colocar um projeto que faça com que a pessoa saia da Zona Sul e vá até lá, já está ótimo. Mas mostra também uma característica do projeto. Ele não foi feito para as pessoas do entorno. Porque senão alguém teria comprado a Lagoinha. Mais pessoas teriam comprado o centro, talvez. Mas eu prefiro fazer uma piadinha achando que o pessoal prefere comprar o copo Lagoinha. Né, em vez de não. O copo verde que é uma beleza. Né? Então, com certeza, o pessoal já leva o copo achando que é melhor do que levar o adesivo da Lagoinha. Serve para duas coisas. Mas eu acho que essa pandemia, ela deu uma freada num processo que estava começando a acontecer, né? Assim, as pessoas estavam... O carnaval, a maior parte... Muitos blocos que saíam em regiões, né? Centro, leste, saíram aqui esse ano. Várias coisas começaram aí veio a pandemia, fecha tudo, assim, né? Tipo, um pouco de avanço, as pessoas desmistificarem os espaços, né? Porque é um mito, né? Não pode ir na Lagoinha porque eu vou ser roubada, eu vou, sei lá, eu nem sei o que as pessoas acham aqui do bairro, na verdade. Porque tem um estigma tão grande, né? Assim, desse lugar. E o pessoal fala assim do Barreiro, assim, que é coisa de... Só tem ladrão, né?
Gente, no Barreiro, tem bairros, são mais de 50 bairros no Barreiro. Tem bairros de classe A e de classe B. Ou seja, o Barreiro é uma complexidade igual a cidade, né? Ou seja, faz parte dessa complexidade da cidade, né? Então, as pessoas estigmatizam, que eu acho que também é um grande problema de Belo Horizonte, essa estigmatização de coisas, né? As pessoas falam assim, a cidade foi planejada para ser dentro da contorno. Isso é um grande erro, né? A cidade foi planejada para ser ocupada a partir da contorno, do centro para a periferia, né? Ou seja, a cidade teria a zona urbana, a zona suburbana, que seria um amortecimento entre a zona urbana e a rural. Ou seja, a ideia é que a cidade fosse se expandindo ao longo do tempo, não que ela ficasse presa, estática dentro da vida do contorno. E aqui a gente tem um problema maior ainda, que é o que é arrecadado em Belo Horizonte, cerca de 40% sai do Barreiro, né? E apenas 3% volta para a gente em benefícios e obras, né? Então é outro problema maior ainda que a gente tem. Não, né? Porque a gente está trabalhando para manter a contorno, né? Leandro, se você parar para comparar os equipamentos culturais que tem no resto da cidade e o que tem dentro do Barreiro, vamos falar assim, a regional norte e a do Barreiro são as que têm menos equipamentos culturais, né? A gente não tem um teatro aqui, né? Da ideia. Né? A gente tem que, né, um teatro público, né? A gente tem o da tem, por exemplo, um cemitério também, né? Por exemplo. A briga aqui foi a questão do cemitério, né? A gente tem uma briga eterna aqui, né? Mas você sabe que nos anos 70 chegaram a desapropriar uns imóveis, eu não sei aonde, desapropriaram para fazer um cemitério e não concluíram? Aqui também teve uns 6, aí fizeram só a capela velório. Conseguimos um velório aqui, né? Que é um velório público. Mas a questão existe um debate muito grande sobre a questão da implantação do cemitério, porque a região que eles queriam colocar o cemitério é uma região muito central, né? Então aí deu uma confusão, né? Os vereadores interviram porque era um bairro mais chiquezinho, né? Eles queriam fazer ele perto da Olinto de Meireles ali, né? E na verdade eles queriam fazer onde que era o depósito da CEMIG aqui, que é um depósito onde a CEMIG deixa seus equipamentos, né? Porque é um terreno muito grande. Então, mas parece que não vingou também, não. Então, assim, existem várias discussões, né? A questão da falta d'água, né? Que às vezes acomete alguns bairros do Barreiro. A questão da... Sempre tem um Barreiro, né? Sempre tem um Barreiro. Tipo, manutenção de rede, vai ficar água o Barreiro vai ficar sem água. Tipo, a questão de infraestrutura, tipo, coisas básicas. É uma coisa que não faz sentido. A arrecadação, tanto Venda Nova quanto Barreiro, são as maiores arrecadações da cidade de Belo Horizonte. Exatamente. Aí, não, dá vontade de sacudir alguém, sabe? Mas não dá. E aí, agora, como é que faz isso? Esse é o problema. Você sabe que o Barreiro tem a maior bancada dentro da Câmara e os vereadores não fazem nada, porque geralmente os vereadores do Barreiro... Nós vamos cobrar, viu, Daniel? Nós vamos cobrar muito. Porque eles são muito, assim, aqueles vereadores venais, assim, né? Que se alinham sempre com o prefeito, né? Então... Mas agora tem a Isa Lourença. Não a gente está acreditando em novos nomes do Barreiro também, né? Mas o mais engraçado é que a gente está falando... Não faz verão, gente. Sozinha não faz nada. Não faz, exatamente. Tem que juntar todos aqui do Barreiro para ter uma comum. Para ter uma representatividade, de fato. Mas aqui o mais legal aqui do Barreiro é o seguinte, a gente é o maior bairro de Belo Horizonte, o bairro mais antigo, o bairro que mais arrecada, e o metrô não chega aqui. Né? Tanto é que o nosso bloco aqui chama Esperando o Metrô, né? Nosso bloco de carnaval, que ganhou até a música lá, né? Do concurso que teve, né? As marchinhas? As marchinhas, foi o grupo aqui que ganhou também com essa Esperando o Metrô. E a gente não... Cada dia esse metrô, em vez de ficar mais perto, fica mais distante, né? Só esse ano nós ouvimos falar que o metrô chegaria aqui 3 vezes, né? Então, a privatização do metrô, então? Gente, mas eu quero fazer 2 considerações. Olha, apesar de todos esses problemas pontuados que nós, como moradores, né, que talvez tenhamos um olhar mais atento, a gente está vendo, e a gente sabe que as pessoas do nosso entorno também veem, eu acho que esses bairros todos que a gente está conversando aqui têm algumas particularidades. Uma é que, mesmo com todos esses problemas, as pessoas têm um pertencimento enorme. A gente nota isso.
E esse pertencimento me chama muita atenção, e é o que eu queria que vocês falassem, a opinião de vocês sobre. Por quê? Às vezes a pessoa mora ali no Lourdes. Aí você fala para ela assim, ah, você precisa mudar, a pessoa tá. Ela muda, é um negócio solto. Num bairro que tem tudo, entende? E as pessoas que estão nesses bairros com tantos problemas, apesar delas terem um lado que eu noto, que é aquele constrangimento de falar que é do bairro, porque o Belo Horizonte não tem essa bobeira, realmente, né? Tem um outro lado. Se você falar para ela mudar, ela é resistente. Porque ela acredita naquilo ali, ela quer que seja valorizado. E eu, a partir do meu trabalho, por exemplo, o que eu consigo notar é isso. Sempre que eu mostro a Lagoinha, sempre que eu mostro o Barreiro, enfim, venda nova, se você mostrar, as pessoas vêm na hora, porque elas se sentem muito felizes, porque o lugar delas foi valorizado. Então, vocês atribuem essa sensação de pertencimento a quê? Em meio a tantos problemas. Porque eu acho que é isso que a gente tem que valorizar muito. Porque eu acredito em ter um olhar romântico, mas que enquanto as pessoas cultivarem isso dentro delas, ainda é possível conseguir alguma melhora. Se isso acabar, já era. Porque aí ninguém mais vai fazer nada. Eu acho que voltando um pouquinho, tem um senso de comunidade. Eu, infelizmente, estou saindo do Lagoinha. Eu estou indo para o Carlos Prates. Tipo assim, sabe, quase, se fosse um... Porque eu não consegui achar apartamento aqui, olha que tristeza. Tipo, eu subi 1 quilômetro para cima do Lagoinha, assim. Mas, e isso é muito louco. Eu fiquei 9 meses procurando, porque eu não queria sair daqui, porque eu amo esse lugar do fundo do meu coração. Então, eu entendo essa sensação de pertencimento é muito grande, de esse lugar é meu e esse lugar eu posso construir, e esse lugar... Eu acho que tem um negócio, talvez eu esteja falando besteira, viu, gente? Mas tem um negócio que aqui me cabe, aqui eu posso estar e pertencer, aqui faz parte dessa construção de cidade que eu acredito. Então, eu estou dizendo da minha experiência, mas eu acho que é um pouco desse lugar de assim, nossa, aqui é um lugar que é possível ter um senso de comunidade, um senso de cidade, um senso de troca, um senso de construção, que é uma Belo Horizonte que eu acredito. Então, assim, eu não quero sair desse espaço possível, que é um espaço mais acolhedor, mais dessa troca, né? Então, pelo menos na minha experiência, eu acho que é isso, assim, sabe? E você vai morar onde lá no Carlos Prates? Que rua? Entre Rios. Pertinho da Praça do Pisa. Ah, então você vai continuar morando na região da Lagoinha. Pelo menos você está tendo uma boa notícia. Gente, aqui no Barreiro a gente tem essa cena do hip hop muito, muito forte. E é normal a gente ver as pessoas tatuadas. Eu amo Barreiro pelo corpo, né? Enorme, né? Barreiro. É uma coisa impressionante como que as pessoas amam o Barreiro, né? E eu sou morador daqui, eu acho que eu sou nascido, criado aqui no Barreiro, né? Então tem 50 anos de Barreiro, né? E a gente quer, eu acho que é uma questão de pertencimento do local. A gente quer uma melhora do local, sabe? Por a gente acreditar e por a gente ver as dificuldades que a gente tem aqui, né? Eu fui virar querer ser artista sem a gente ter uma questão de um centro cultural aqui na época, né? A gente não tinha nada de arte, né? E eu aqui do nada, aqui da periferia, quero ser artista, né? Então, tipo assim, e depois que eu viro artista, eu quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. Então, tudo que eu não tive, eu quero que as pessoas tenham, quero que elas vejam a arte, que elas possam fazer uma escolha de quando eu crescer. Eu não quero ser só engenheiro, eu não quero ser arquiteto, Não, eu também quero ser artista, né? Eu posso ser, né? Então, eu acho que essa questão de pertencimento faz com que o bairro, que a gente tenha esse amor pelo bairro, né? Que a gente queira que o bairro cresça, que o bairro tenha essas atividades, que a gente possa conviver melhor um com o outro, né? Ajudar o outro. Eu acho que essa pandemia mostrou isso muito para a gente, essa questão de comunidade, né? Dessa ajuda mútua, né? E também tem uma coisa que eu acho que é fundamental também, todo mundo conhece todo mundo, né? Eu saio daqui de um lugar que eu conheço todo mundo, que eu já... o cara da vendinha ali, se eu precisar, ele vai me vender, né? Eu vou em casa, se eu esquecer o dinheiro, eu volto lá e pago, né? Eu vou para outro bairro que ninguém conhece ninguém, que é coisa diferente. Então, acho que tem muito essa questão também, que faz com que a gente queira ficar aqui e ame o lugar que a gente está.
eu tive uma experiência ano passado que foi, assim, eu falei, eu amo esse lugar mesmo. Eu tava voltando a pé para casa e minha carteira de motorista caiu no chão, como, tipo, dinheiro, sabe? Você põe tudo na carteira de motorista, assim. Aí, beleza. Cheguei em casa, fui pagar um negócio, eu falei, ih, perdi, fudeu. Aí voltei o caminho. Aí tá o seu Carlos, dono da venda aqui, no campo do Pitangui, ele falou, ei, vizinha, perdeu nada não? Aí ele, tipo, com o meu documento, assim, é isso, tipo, aí fulano manda mensagem, não sei o quê, tipo, acabou o gás, aí acabou, você pode gritar ou conversar passando assim, ou pararam outro dia e tentaram entregar um negócio na sua cara. Tem isso, assim, as pessoas se conhecem, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Ô, Mirela, deixa eu só fazer Dani, só uma consideração, nem BH, mas essa foi muito boa. Esse que você falou, tentar entregar o negócio na sua casa, meu pai é de Coluna. A cidade é isso aqui. O meu pai conta que direto ele compra livro na Amazon ou compra alguma coisa pela internet. Aí ele tá parado na praça, chega o caminhão da entrega, aí ele fala assim, porque eu bati lá, falaram assim, o Zé, você acha ele ali na praça? Aí o caminhão já... Vai lá entregar. É surreal, que dia que você imagina. Aí eu falei, 2020, não tem lógica que isso ainda acontece. Ele, minha filha, eu estava aqui na praça, chegou o livro, tô até voltando. Eu falei, nunca. Diga, Dani. Eu acho, Isabela, isso que você falou tem tudo a ver com o senso de pertencimento, né? Onde você passa suas memórias. Memórias que são significativas para a construção da sua vida, né? Eu conheço pessoas que têm mais de uma cidade de coração, mais de um bairro de coração, porque o tempo que passaram nesses lugares, elas constroem memórias importantes, né? Assim, eu não sou um profundo conhecedor, assim, da região do Barreiro, assim, eu conheço razoavelmente, mas, assim, eu tenho um afeto muito grande, sabe? Assim, sempre nos caminhos que eu ia, eu tinha uma tia e um tio que moravam no Tirol, ainda moram no Tirol, né? Então, sempre pro Tirol, na época que o córrego lá não era, acho que era o Sarandigo, nem sei como é que chama o córrego lá, que passa lá, o córrego não era canalizado ainda. Não é ainda, né? Na verdade, eles só fizeram uma coisa do lado, né? Ele é aberto em cima, né? Isso. Não, mas eles arrumaram lá, né? Mas só para falar que é muito antigo, né? Quando eu ia, lá, 30 anos atrás, tava lá, chegava no córrego, assim, in natura, vamos dizer assim, né? Eu fui construindo memórias muito legais, assim, porque eu tenho primos da mesma idade, e estudava no Santa Maria, estudava no Colégio São Paulo da Cruz, tinha competição das escolas, discussão, estava sempre junto, essa conexão, né? Eu construí, depois eu fui trabalhar lá no Barreiro, então... Você trabalhou onde aqui, Daniel? Na PUC, vários anos. Então, ir nos botequinhos ali na região, né? Então, assim, e duas ruas do Barreiro me chamam muita atenção, que é a Olinto Meireles e o Afonso Vaz de Melo, que foram prefeitos de Belo Horizonte. Eu acho isso muito legal, assim, né? Porque o Afonso Vaz de Melo foi o 13º prefeito e acho que o Olinto foi o 8º ou 10º prefeito de Belo Horizonte. Essas coisas ou você decora? Você pensa... Eu também fiquei aqui pensando a mesma coisa. Larga essa três que eu vou anotar. Por que eu decoro? Porque assim, eu sempre que eu vou lá, tá vindo Afonso Vaz de Melo. Quem que é esse? Eu sou muito curioso, sabe, Leandro? Eu tô vendo, hein? Quem é Afonso Vaz de Melo? Eu fico lá procurando. Aí eu vou procurar, descobrir. E Vaz de Melo, a família Vaz de Melo morava na Lagoinha, né? Também. Então você faz a relação, a família foi muito importante na época do Arraial. Então, e aí a gente vai gravando, né? Tem curiosidade sobre ruas. Ano que vem me aguardem, né, Isabela? A gente pode dar spoiler ou é só esse aguardo? Pode dar um spoiler. Daniel teve o livro dele aprovado e vai lançar o livro sobre as ruas da Lagoinha. Conte mais, Dani. Adoro dar spoilers. Na verdade, é um dicionário toponímico, né? Vamos falar das ruas da região da Lagoinha, dar o significado das ruas. Você aprovou em qual projeto, Dani? No fundo. Fundo bacana demais. Bacana. É um dicionário com 300 verbetes. Aí peguei 9 bairros. Aí vai andando com isso pelos bairros agora. Você vai fazendo outro bairro, não lançar esse, lança outro bairro. Tem que fazer pesquisa, né? Ele não vai gostar. Eu demorei 6 anos para fazer esse negócio. 6 anos.
Sei, Dani. Mas acho que se montar uma equipe dá para fazer, né? Podia fazer. Porque, assim, eu Deixar acredito uma que... parceria com a UFMG, dá para fazer. Eu acredito, Leandro, que a gente conhecer um pouco do significado da história das nossas ruas nos ajudam também a gente se apropriar ainda mais, né? Assim, e as pessoas às vezes não sabem o nome o que significa aquela rua que ela mora, né? Então seria muito legal. Assim, acho que até para fazer manifestações culturais também, né? Você pode ter ideia de fazer pratos na área da gastronomia, fazer obras de arte, pensar, refazer as calçadas ou criar um padrão de calçadas para as ruas. Então, é um livro a gente conhece a história de nossa cidade a partir das ruas também, acho legal, né? Você citou aqui os dois nomes aqui das ruas e tal, e acho super bacana, legal. Não, as ruas contam a história, não só a história oficial, mas também a história das pessoas, né? Porque nas ruas é que essas relações acontecem. Então, isso que a Isabela falou, né? Lá na pracinha tá lá o pai da Isabela, né? Que é isso, né? Você vai criando mais relações, esse afeto, né? Então, daqui a 20, 30 anos, vão passar lá ficava, né, o pai da Isabela. Daqui a 100 anos também. Quem sabe, daqui a 50 anos, o pai da Isabela não passa a dar um nome para a praça. Aí, Isabela. Já vai fazendo lá, ó. Não dá de cabeça para mim, não, gente. Para a gente encerrar, eu acho que vocês três têm uma coisa em comum. Vocês não só amam o bairro, como dedicam tempo para fazer com que esse entorno seja melhor. Cada um com o seu trabalho, cada um de uma maneira, né? E eu brinco muito que é muito fácil a gente sentir muita coisa, mas é muito difícil a gente se mover para transformar aquilo que a gente sente em algo real. E essa crítica, inclusive, eu direciono a mim, né? Não só as pessoas que estão ouvindo. E aí, diante disso, vocês que são pessoas que não só querem, mas de fato fazem algo, dedicam o tempo de vocês em torno do bairro, se fosse para você para vocês deixarem uma mensagem para quem ama o próprio bairro, depara com muitos desafios e não sabe como começar, porque uma vez eu e o Dani fizemos uma live assim, né, Dani? Foi linda, e aí o Instagram não me deixou salvar a live. Então, vou tentar um remember dessa live no Instagram aqui com todos vocês. Qual que é a mensagem que vocês deixam para quem quer ter um bairro melhor, quer viver um bairro melhor e não sabe por onde começar? Quem quer começar, gente? Deu até um silêncio. Não, porque eu costumo dizer o seguinte, assim, a primeira coisa, porque a gente fica pensando assim que a gente tem que fazer algo grandioso para mudar o bairro. Eu acho que a primeira coisa que eu penso assim é cuidar e falar do bairro, né? Porque a gente costuma, quando a gente tem discussões assim, a gente costuma só falar coisas que faltam, né? Porque é o que a gente precisa. Mas é falar o que a gente tem, sabe? É ter orgulho de estar aqui, sabe? Acho que não precisa muita coisa, não precisa dedicar assim igual a nossas vidas, assim, porque realmente minha vida ela se tornou mudar uma questão cultural do Barreiro, né? Então, não precisa ser tão assim, né? Eu acho que se você cuidar daquilo, poder entender, né? E até mesmo é uma coisa que o Daniel falou também, conhecer. Eu acho que quando você conhece, você valoriza, você entende aquela história, você passa a entender. Então, acho que você passa a cuidar, né? Você se sentir pertencente ao local, porque o viaduto era um lugar abandonado e que a gente sabia que a gente tinha alguns problemas na implantação, né? Porque as pessoas não se sentiam pertencentes. Então, até as pessoas se sentirem pertencentes para cuidar daquele espaço, né? Hoje você não tem um vandalismo lá, né? As pessoas gostam do espaço, as pessoas ocupam o espaço. Então, acho que isso é fundamental para que as pessoas elas se sintam que possam ajudar, né? Eu acho que é o seguinte, é cuidar, sabe? Eu acho que é cuidar e falar bem de onde você está, de falar das coisas que você gosta do seu bairro, né? É indicar para outra pessoa o que você, né, gostaria de, o que você faria aqui no Barreiro, né? Eu acho que seria por aí, porque ninguém vai, eu acho que ninguém é tão louco igual a gente de dedicar uma vida para isso, assim. Então, aquelas pessoas que têm menos, né? Acho que cuidar já é de bom tamanho. Eu vou dizer que ande pela cidade. É andar. Que a gente, ou de ônibus mesmo, mas é olhar para a rua, olhar para as pessoas que deslocam, fazer esse deslocamento, assim.
como que você vai conhecer uma cidade se você está o tempo todo dentro de um carro com ar-condicionado? É passar um calorzinho mesmo, gente. É dar uma suadinha. É andar, é você entrar e comprar no armazém do seu Miguel e descer um pouquinho e beber cerveja na Nana e andar mais um pouquinho e parar ali nos depósitos, né, para comprar um negócio ao invés de ir na Leroy, sei lá onde. Compra o trem no depósito do seu bairro, vai ali e compra tinta, sabe? É de fazer girar esse circuito comunitário e de você conhecendo os espaços, de pertencer mesmo. Então, acho que é caminhar, é andar. Acho que é a forma de se apropriar do lugar onde você vive. Assim. Acho que é isso. Eu estou pondo a proposta de valor do Coisa de Mineiro, que é porque como é que você ama a cidade dentro do carro? E isso é muito importante, que eu brinco que é andar e tirar uma foto. Porque já que a gente não olha para nada mais sem o celular na mão, então tira uma foto. Porque pelo menos na hora que você olhar para a foto, você vai falar, nossa, menino, tava bonito isso daqui. Por quê? Eu brinco com isso, porque no Coisa de Mineiro, às vezes eu posto umas fotos assim, gente, que para mim são óbvias. Uma árvore do centro, uma florzinha, não sei o quê. Aí alguém vira e fala, Isa, onde que é esse lugar lindo? Eu falo, mas é assim, ao lado da igreja de São José. Nunca vi. Então, na verdade, não é que a pessoa nunca passou, é que ela nunca olhou. Então, o papo, quando eu brinco com esse negócio da foto, é por isso. Porque, às vezes, por engano, sai uma coisa que você não estava vendo na foto, você viu, entendeu? Então, assim, isso de andar tem um papel muito importante. Mesmo que a gente chegue em casa morto e cansado, igual eu cheguei sábado do Barreiro, que eu fiquei ontem, que eu não conseguia nem levantar. Mas vale a pena, porque você já volta com outra percepção, né? E tem essa oportunidade de conversar com as pessoas, que eu acho que é mágica mesmo. Diga, Dani. Eu acho assim, a Jane Jacobs, né, num livro que é importantíssimo para a gente que quer defender a cidade, chama Vida e Morte das Grandes Cidades, ela fala que a segurança das ruas é o olhar das pessoas, ou seja, igual que a Mirella falou, né? Então, ter olhar para a rua, estar na rua, você torna a cidade mais segura, né? Então, porque assim, hoje eu defendo muito a gente fazer ruas caminháveis. Rua caminhável não é só o passeio, também que ela tenha vida, né? Você vê que um monte de muro não traz vida para a rua, né? Ou seja, eu cresci de frente para o imóvel que era um muro gigante de 200 metros. Então, o que você... Não tem vida, né? E aí, eu vou te responder só a sua pergunta, Isabela, com o que eu falei naquela live que o Instagram não guardou, consegui recuperar aqui, né? Assim, lembrei. Como salvar o seu bairro, né? A gente salva, sabe como? Assim, a minha visão, né? A gente cuidar da nossa rua. Se a gente começar pela nossa rua, aí depois o vizinho da outra rua começa da dele. Ou seja, então, assim, a gente precisava de ter muitas pessoas como nós, né? E ainda mais como o Leandro, que fez um trabalho, para mim, monumental, de ocupar o baixio de um viaduto. A Lagoinha tem tantos baixos de viaduto precisando aí de serem ocupados, as pessoas não querem, né? Você ocupou um baixio de viaduto, uma área que final do centro do Barreiro, né? Com a Manes, um lugar que não seria muito atrativo para as pessoas ficarem. E eu passava ali todo santo dia quando eu ia trabalhar na PUC, que era o caminho, né? Que eu passava sempre na porta. E você conseguiu o quê? Transformar um local que seria desabitado para ser um local ocupado, um local que tem arte, que tem manifestações, tem encontro. Ou seja, ao invés dali ser um local apenas de passagem, né? Entre quem vinha do anel rodoviário, do Olhos d'Água, em direção ao bairro do Barreiro, que eu chamo de centro do Barreiro. Sim. Como não só um lugar de passagem, mas sim um lugar de permanecimento. E se as pessoas permanecem no lugar, esse lugar é salvo, né? No sentido amplo, né? Ou seja, está livre da degradação urbana, né? Porque se a região da cidade não tem ocupação, ela inevitavelmente ela vai ser degradada, né? Se a gente vê, e aí exemplos mil, tanto em Belo Horizonte quanto no mundo. Isso, gente. Ai, que lindo. Adoro. Poético demais. Eu gosto A poesia só rola na hora que tá gravando. Depois que acaba de gravar, eu esqueço. Ô, gente, mas Olhos d'Água é Barreiro, tá, gente? Só pra vocês saberem, tá? Eu sei. Antiga fazenda de Olhos d'Água.
Agora, conta isso na internet, você vai ver se alguém vai querer falar que foi pro Olhos d'Água sábado. Eu só tive que fazer aquela piada que é clássica, né? Porque Só que interessante, o Olhos d'Água está desconectado do Barreiro, né? O anel rodoviário é uma barreira muito grande, né? você passa... Porque, na verdade, a gente tem o Betânia e depois tem o Buritis ali, que fica no meio também, né? E na verdade, a gente está pegando o Olhos d'Água do lado de cá do anel, né? Mas tem do outro lado também, né? Que junta com a Vila Semig subindo e tudo, né? Que era uma antiga fazenda dos Olhos d'Água, né? Os mapas de triangulação isso quando eles mapearam a região de Belo Horizonte para fazer a cidade, né? Na época da Comissão Construtora, você tem lá o marco do Olhos d'Água. Quem me ensinou isso foi o Alessandro Borsagli. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Ele é um geógrafo. Ele escreveu 6 livros sobre Belo Horizonte. O mais famoso é aquele chamado Rios Invisíveis. O Borsagli tem... Quem escreveu? Eu sou Ele é um dos caras que estudou bem a cidade de Belo Horizonte. Para mim, ele é uma grande referência assim, para entender história e conhecer também os lugares. Né? Sugestão de pauta, viu, Isabela? Não, eu não tenho mais tempo para pauta. Sugestão de pauta. Não, esse é aquele projeto lindo da Isabela, que é os rios, né, os rios abaixo da cidade, tem as placas que estão sendo colocadas no centro. É o nome dos rios, né? É muito bonito. O Alessandro ajudou muito ela nesse trabalho. Né? Eu estou fotografando as placas. E aí é um processo muito lindo, assim, de acompanhar. Tipo, é um negócio muito doido, né? Ai, Duda. Eu vou colocar como mirante de água, né, no meio da cidade, os rios que passam, a gente ignora aquilo completamente. Eu acho que isso diz tanto de BH, o tanto que a gente ignora umas coisas, tampa, desaparece, e aí o gato... Mas ela colocou placas no Barreiro? Ainda não, ela conseguiu só uma secção dentre os rios, e aí ela fez essa secção, e aí ela vai aos poucos passando por o O Barreiro tem muito rio. Tem muito rio canalizado lá. É bom você ter colocado isso para lembrar, né? Que o Barreiro está aqui também, gente, esperando as placas. Tem muito rio. Muito bom, gente, que lá no nosso grupo já tem todos os telefones para vocês trocarem sobre os respectivos bairros. Gente, mas queria agradecer vocês pelo tempo aqui, nossa conversa, como sempre, foi ótima. Eu adoro. Eu falo com o Gustavo que é assim, toda vez que a gente começa um projeto, eu estresso antes, mas aí ele vai acontecendo e eu continuo estressada. Mas esses momentos de felicidade, de ouvir as pessoas que são inspiradoras para mim, falarem coisas que eu considero que são válidas para todo mundo, no fim, faz tudo valer a pena. Deixa eu encerrar o vídeo aqui e agradecer quem assistiu, convidar vocês para continuarem assistindo o projeto, que vai vir muita coisa boa por aí, e acompanhar cada uma dessas pessoas que está aqui nas redes sociais. Com certeza vocês vão descobrir muita coisa legal. Eu vou colocar todos os arrobas aqui embaixo para vocês. Tá bom? Até a próxima!